Olá, é um prazer, é uma alegria poder estar com você. Satisfação, gratidão, um sentimento afetuoso enorme por vocês, queridos amigos do Maria de Piedade, mais uma vez juntos. E com você que não me conhece pela primeira vez, está me ouvindo, eu sou Maria Emília, eu sou especialista no desenvolvimento humano, sou palestrante, sou terapeuta. E o assunto que me trouxe aqui hoje é sobre o perdão, a necessidade e a importância, principalmente, de nós praticarmos o perdão. Por que será que é importante praticar o perdão? Erroneamente, temos aprendido que perdoar o outro, praticar o perdão, é esquecer a falta que o outro cometeu, ou é corroborar com o crime que ele cometeu, o desatino ou a injustiça que ele tenha cometido. E perdoar, na verdade, é um ato pessoal, é uma escolha pessoal de libertação de si mesmo. Quem aqui que gosta e quer permanecer carregando uma mochila pesada ou uma sacola cheia de pedras pelo resto da vida ou por um tempo muito longo? Perdoar é soltar a sacola e a mochila cheia de pedras. É um ato inteligente para nós mesmos. É soltar. Você quer ficar aprisionado ou você quer viver livre e solto? Eu já sei a sua escolha, mas aí você deve estar me perguntando: tudo bem, mas você pensa que é fácil perdoar? Não. Perdoar as coisas pequenas, as falhas miudinhas, né, as decepções pequenininhas, a gente passa batido, né? Como diz no popular, isso eu tiro de letra. Mas eu estou falando realmente a necessidade de nós soltarmos e nos libertarmos e empreendermos um caminho de perdão para nos libertar de algo que nós não precisamos. Nós não merecemos isso. Até porque quando você não perdoa, você, além de carregar pedras nas costas, nas mãos, mochila, peso, viver a vida inteira pensando em como que aquela pessoa teve a capacidade de fazer aquilo, de que jeito que eu posso, eu quero que ele se dê mal, enfim, uma ideia fixa, uma prisão do seu mundo pessoal, a sua vida real, ela passa ao largo, você não a vive porque você vive aprisionado. Talvez isso não esteja ocorrendo com você, mas esteja ocorrendo com alguém que você ama muito e que sabe que foi ferido, foi magoado, foi violentado no mais profundo de si e ele não consegue uma outra reação que não seja essa, né? Algumas informações, algum conteúdo é muito importante para nós ganharmos força, coragem e determinação para soltarmos a mágoa, a ofensa, o ressentimento, o ódio, a ira e até o desejo de vingança. Vocês viram que foi numa progressão, porque normalmente quando nós carregamos e nos aprisionamos com o primeiro ressentimento, a primeira mágoa, e trabalhamos com a dor desta forma, nós vamos num crescente até o ato de vingança propriamente dito, ou uma derrocada íntima para um estado lamentável de depressão e de inapetência para a própria vida. É uma desilusão tão profunda que a pessoa passa a não viver. Ou ela passa a não viver e se acomoda numa situação de inaptidão para a própria vida, ou ela sai e vai viver a vida sempre procurando aquele que é culpado, que é o culpado pelo seu estado íntimo. E é por isso que é importante para nós próprios, o perdão. O perdão nunca é para o outro. E aqui existe o primeiro equívoco. Nós ainda temos na nossa constituição cerebral, nas nossas crenças e pensamentos, a ideia de que perdoar é esquecer e apagar a falta do outro. E perdoar não é isso.
perdoar é se libertar do rancor, da mágoa, do sentimento que aquele ato insano, até odiento do outro, lhe causou. E isso nós temos condição de escolher. O ato, a atitude que ele teve diante da vida vai ter consequências, ele vai ser obrigado a se defrontar com as atitudes errôneas dele, ele vai ser obrigado a se deparar com a necessidade de ressarcir a própria consciência do erro que ele cometeu. Mas não seremos nós os artífices disso. Nenhum de nós tem o direito e a autoridade moral para fazer a justiça com as próprias mãos. E toda vez que nós, os seres humanos, nos colocamos como justiceiros, nós nos igualamos ao outro, que foi quem cometeu o primeiro delito, o primeiro crime, nos igualamos a ele e ficamos na mesma situação. Naquela situação que nós hoje recriminamos. Outra coisa, nenhuma atitude de condenação ou de punição ao indivíduo que cometeu o crime, o desatino ou a injustiça vai trazer de volta aquilo que você perdeu ou aquilo que lhe foi tirado. Só isso já bastaria para você compreender a extensão do nosso poder. O nosso poder real é só conosco, no nosso mundo. Mas como eu vou fazer isso, Maria Emília? Se o outro não tem esse direito. Não, ele não tem esse direito. E porque ele não tem esse direito, a própria vida se encarregará de dizer a ele, de alguma forma, que ele estava errado, que ele cometeu um engano e que ele precisa corrigir o engano que ele fez. Ah, mas eu quero ver. Para quê? Para lavar a sua honra, como nós já fizemos no passado? Para não levar desavença para casa, nem desforra? Para impedir o agressor de fazer de novo, como se nós tivéssemos essa autonomia? E que honra nós lavamos, se nós vamos ferir a honra de uma sociedade inteira, se nós virarmos criminosos iguais? Ai, mas eu não consigo fazer isto. Então está na hora de repensar quais são os conceitos que você carrega sobre a própria vida. Não é? E aqui eu quero colocar um conceito, uma revisão de conceito. Deus não é parcial. Deus é imparcial. E Deus é o nosso Pai Criador, Deus de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia. E se somos filhos de Deus, são as leis de Deus que devem reger o nosso comportamento, a nossa ação, para que nós também possamos expressar nas nossas atitudes a nossa divindade, porque somos a imagem e a semelhança de Deus. Mas ainda não fazemos exatamente como Deus faz, porque precisamos elaborar muito conhecimento e muita experiência na nossa vida. Mas como Deus é bom, é justo, Deus é imparcial, Ele promove para cada um de nós a verdadeira justiça, não a minha justiça ou a sua justiça, a verdadeira justiça. Porque a nossa justiça ela está pautada muito no aqui e no agora e no aprendizado que a gente teve. Então a gente aprendeu o seguinte, vê lá se não faz sentido para você. Há bem pouco tempo atrás, ou ainda até hoje, você olha para aquele que é o agressor, para aquele que comete o crime, que não seja você e que não seja ninguém do seu rol pequeno de afetividade, você olha para ele, você aponta o erro que ele está cometendo, você julga o erro que ele está cometendo, você condena aquela criatura e depois você pune aquela criatura. Nós fazemos isso.
Sejamos verdadeiros conosco mesmo. Quando é para o lado de fora, quando é para olhar o outro, que ele está fazendo coisas erradas, nós fazemos exatamente isso. Quando é conosco ou com alguém da nossa família, nós somos totalmente parciais. Nós olhamos e falamos assim, dá para dar uma escondidinha. A gente procura esconder, procura abafar, procura negar o erro, o desatino de alguém, que seja ou eu ou alguém da minha família, alguém do meu rol de amizade. Quando a gente faz isso, olha que coisa interessante. Eu não julgo, eu procuro justificativas para explicar aquela atitude. Não é? Ai, ele fez isso por causa disso, disso, disso. Então não é mais um erro. Há um comportamento, é uma atitude com justificativas. E como eu justifico, como existe justificativa para aquela atitude, eu inocento e eu esqueço. É por isso que nós não podemos ser juízes de ninguém, nem mesmo de nós. E aqui mora um pouco da nossa reflexão, não só na necessidade do perdão ao outro, como a necessidade do perdão a nós. Porque da mesma maneira que eu julgo essas pessoas desta forma, né, apontando o erro, julgando o erro, condenando e depois punindo, num determinado momento, como essa estrutura é uma estrutura muito grande em nós, nós podemos cometer o mesmo desatino de comportamento com essas 4 etapas para conosco mesmo. Quantas pessoas não estão se maltratando, se julgando e se condenando por erros que elas cometeram no passado? E eu não estou falando de erros pequenos, porque erros pequenos, eles nunca nos levam para esse patamar que nós estamos conversando. Estou falando de erros graves, erros que lá atrás passaram-se desapercebidos. Lá atrás não tinha o que fazer, lá atrás foi feito daquela forma. Mas hoje, esse eu que está aqui, o eu de hoje, maduro, mas com esse sistema de raciocínio, de julgamento, de juiz e crítico severo, se transforma intimamente num juiz severo de si mesmo e condena, julga e pune alguém que mora aqui dentro, que cometeu um desatino lá atrás. Vou tornar isso um pouco mais claro usando a minha própria experiência. Eu, Maria Emília, com 62 anos, aqui hoje, com toda a minha sabedoria, com toda a minha experiência de vida, com tudo que eu sei hoje, falo, nossa, se eu soubesse tudo isso quando eu tinha 20 anos, seria muito diferente. E aí, de repente, alguma coisa aqui fora, alguma circunstância aqui, abre o arquivo das minhas experiências passadas e eu me lembro, fica muito forte, muito evidente, de uma coisa muito grave que eu cometi, que eu fiz e que hoje eu sei que é muito errado diante da própria vida, uma atitude que eu jamais teria, que é pior. Eu me coloco como juiz, como crítico e me julgo acirradamente, me culpo profundamente, desenvolvo uma raiva profunda de mim mesmo por ter feito aquilo ou por ter deixado de fazer o que hoje eu faria, e eu entro num processo de julgamento e de culpa, de raiva. Aqui é necessário, numa condição dessa, quando a pessoa vive essa situação, é necessário a prática do auto-perdão. Da mesma maneira que nós praticamos o perdão a outra pessoa. A outra pessoa e esse outro eu de mais antigamente, somos 2 seres que não têm a capacidade de enxergar, de ver, de saber que este indivíduo aqui de 62 tem. Então, como eu posso julgar a partir do meu ponto de conhecimento, de sabedoria, de estrutura
a atitude de alguém lá atrás ou a atitude de alguém lá fora, sem conhecer os motivos, sem avaliar os motivos, sem entender o processo histórico, tudo aquilo que envolvia, porque o que estava acontecendo lá? Quais eram as circunstâncias que estavam pressionando aquela Maria Emília lá do passado de fazer aquilo? O que faltava para ela? Ela não deu conta, por isso que ela não fez. O indivíduo daqui também. Perdão ao outro é compreensão do seu estado de evolução, é compreensão que se ele tivesse capacidade de fazer diferente, ele faria, mas ele não tem capacidade, ele só sabe fazer isso. E aqui mora uma compreensão ainda maior da divindade, de Deus e do processo de justiça divino, que é o processo de reencarnação. A reencarnação é o mecanismo divino que promove a justiça imparcial, a justiça necessária para cada um de nós. Então, nós não precisamos atirar a primeira pedra para desforrar o crime que alguém está fazendo, e nem nos tornarmos justiceiros de armas em punho para poder fazer a verdade ser estabelecida, como se a verdade precisasse de soldados para poder combater e se fazer presente. Não, a verdade, ela se estabelece, ela só precisa de testemunhas. E a verdade que se apresenta agora para nós é essa. Né? Não precisamos sair à desforra, não precisamos culpar ninguém. Podemos soltar essa necessidade de ir à desforra e soltar a mágoa, a ofensa, quando compreendemos o quanto somos ainda imperfeitos e capazes de cometer erros pequenos e erros grandes. E se isso tudo ainda está muito difícil de empreender, imagina uma coisa. Imagina que você agora recebe uma pedrada e essa pedra te fere, te machuca. Você tem duas atitudes nesse exato momento. Você tem a atitude do não perdão e a atitude do perdão. A atitude do não perdão é aquele sujeito que se vê ferido, machucado, sangue ralando, sangue escorrendo, tudo arranhado, o hematoma já se fazendo presente porque a pedra é muito grande, ele abaixa, vê a pedra que o agrediu, pega aquela pedra na mão, a pedra é muito pesada, a dor é imensa e o desejo dele vai se avolumando de querer sair atrás daquele que o agrediu e devolver com a mesma pedra a agressão sofrida. Mas quando ele se apercebe, o sujeito que atirou a pedra já não se encontra ali e ele tem uma decisão de segurar e reter aquela pedra. A pedra é tão grande e tão cheia de saliências que ela machuca as mãos dele, pesa, causa um transtorno, mas ele escolhe permanecer segurando a pedra e segurar esse peso. Ele escolhe segurar e às vezes ele precisa das mãos, ele põe numa sacola, numa mochila e carrega o peso nas suas costas. E às vezes passa uma vida inteira e às vezes entra na próxima reencarnação ainda carregando essa pedra que significa o conjunto da dor, da mágoa, do ressentimento, do ódio, da inconformação diante daquela agressão que ele sofreu. Isso é uma escolha. Ou ele escolhe nem olhar para a pedra já caiu, mas fazer o seu curativo porque a dor é grande, o machucado existe, precisa colocar unguento, pomadas, medicamento, precisa se refazer porque a pancada foi forte, mas ele escolhe não carregar a pedra. Ele escolhe seguir a vida. Ele escolhe continuar caminhando em direção aos seus próprios objetivos. Ele escolhe estar com leveza, apesar de machucado.
O perdão é essa atitude. Você tem a marca, você tem a experiência, você tem a parcela de dor que aquilo lhe causou, mas você põe o remédio necessário, você até pode ficar com uma cicatriz ou outra, mas a sua atenção está totalmente voltada para a tua continuidade de vida. Enquanto o outro caminha na vida com o peso da pedra, com o peso da dor, e isso vai ampliando, porque a pedra pesa diariamente. Se você carrega uma pedra grande por 10 horas é uma coisa, se você continua carregando por 20 horas é outra coisa, se você carrega por 20 anos é outra coisa maior ainda. Então, você não se beneficia. E cadê o agressor? Nem para um lado, nem para o outro. Cadê aquilo que lhe roubaram? Aquilo que lhe tiraram? Também não. Então é uma questão de escolha. Você prefere viver a vida carregando pedras? Ou você prefere deixá-las no caminho e seguir a sua vida curando as suas feridas para que elas apenas sejam uma marca de uma experiência que te trouxe a certeza da sua capacidade íntima de superar uma agressão, uma violência e principalmente confiar na própria vida e em Deus, que insere a sua lei na sua consciência como insere a sua lei na consciência do outro. E a consciência vai aonde você for, da mesma maneira que a consciência do outro vai aonde ele for. E quando a sua consciência pesa porque você cometeu algum desatino, ocorre isso que ocorreu quando a gente olha para dentro e reconhece um erro do passado. Aqui também há que haver perdão, porque também no meu mundo íntimo eu posso ter duas escolhas. Uma, cair na vitimez, permitindo que a dor se apodere, permitir que a culpa se apodere, enquanto a voz interna de um juiz e de um crítico severo te lembra a todo minuto aquilo que você fez e que você não devia ter feito, ou aquilo que você fez, ou aquilo que você deixou de fazer. E esse crítico, ele é quase que um inimigo íntimo, que te mina as forças e você se entrega a uma culpa profunda, uma raiva de você mesma, de você mesmo, até um quadro mais grave de depressão e até mesmo podendo chegar às raias de um suicídio, porque a pessoa não aguenta enfrentar essa situação. Nesse momento, da mesma maneira que nós estamos procurando colocar um outro olhar, um outro entendimento sobre quem é aquele outro lá de fora e sobre todas essas ideias que ainda nos movem a ter comportamentos de vingadores, nós também podemos trazer para esta voz interna crítica, julgadora, uma docilidade, e essa voz pode trabalhar a nosso favor. Troque a voz do crítico e do juiz interno por uma voz de conselheiro, de acolhedor, de um conselheiro e um conciliador, melhor dizendo. Um conciliador e um conselheiro. O papel de um juiz e de um crítico nós já sabemos e conhecemos. Qual é o papel de um conselheiro e um conciliador? É estabelecer um acordo, é estabelecer uma conciliação entre a pessoa de hoje e a pessoa de ontem.
Olha que legal isso, olha que interessante isso. E isso é profundo, né? A pessoa de hoje é a melhor pessoa que pode fazer o trabalho de conciliação, desde que ela cale a voz do crítico. Pare de julgar aos moldes antigos, com a necessidade de punir, de julgar e de condenar, mas acolha a parte interna, a tua parte menor, a parte mais antiga, acolha bem perto de você e diz a ela que o que ela fez lá foi errado, ou o que ela deixou de fazer devia ter sido feito, mas que ela tenha a garantia, que ela tenha a certeza de que aqui, conectada com você, aqui no dia de hoje, vocês juntas, porque é como fosse o universo inteiro meu aqui agora, tenho a possibilidade de fazer diferente. Eu posso apagar o erro? Não. Eu posso entender que naquele momento aquela criatura, aquela Maria Emília, só fez aquilo. Mas hoje, o que eu posso fazer de diferente para recuperar em mim a dignidade, a convicção e tudo aquilo que eu preciso e que é importante? A coragem, a fé e a certeza da possibilidade de continuidade. Porque se eu acredito nesse Deus imparcial, justo, bom e misericordioso, esse Deus há que querer que eu me liberte das pedras e dos pesos de qualquer experiência negativa, destrutiva, interna ou externa, que eu me desligue daquilo que é um comportamento, tanto de alguém que mora fora, como de um comportamento meu, de ontem ou de anos atrás, e estabeleça um outro roteiro mais leve, porque a mágoa, o rancor, o ódio, ele me aprisiona e ele pesa. Já a possibilidade de refazer o caminho, de recuperar o erro, de reavaliar o erro e a possibilidade de saber que se eu ainda aqui e agora não encontro força suficiente para fazer de novo, para recuperar de novo, eu posso a partir de hoje buscar instrumentos e ferramentas, buscar informação e conteúdo, buscar apoio que eu necessito para poder fazer o trabalho que me compete, para elaborar o trabalho que me compete. Como vítima, me sentindo culpada, eu não encontro forças de reparação porque eu me encontro como vítima. Aqui centrada com a possibilidade de conciliar todas essas emoções, eu amplio a possibilidade, eu abro a possibilidade para ser protagonista das minhas realizações. E é diferente isso, né? Eu sou vítima ou eu sou protagonista? Se for com o outro, eu sou o algoz ou continuo protagonista da minha vida, da minha existência? Independente do que ele vai fazer com ele, independente do que ele está fazendo na vida, porque muitas vezes você está carregando pedras há anos e o sujeito responsável por lhe ter atirado as pedras e permanecido você no estado em que você está há anos-luz distante de você, sentado na beira de uma estrada, na cadeira de um bar qualquer, tomando uma cerveja gelada e nem lembrando mais de você. Não é? Só por isso vale a pena repensar
a importância do perdão para você e a importância do auto-perdão para você galgar, para você subir os degraus da sua evolução como protagonista dela, como alguém que empreende a sua jornada, sabendo que todos nós somos filhos de Deus, que você, eu e todos os outros que estamos aqui no planeta Terra somos espíritos imperfeitos. Essa é uma verdade que nos chega através de uma doutrina filosófica chamada Espiritismo e que abre um leque de possibilidades novas, de mudança de raciocínio, de crenças arejadas, possibilitadoras da nossa jornada mais leve, mais tranquila, porque traz um Deus mais justo, traz a certeza da nossa imortalidade, traz a certeza de que todos nós, independentes de como estamos nos comportando hoje, não somos o nosso comportamento, nós somos espíritos que ainda nos comportamos dessa maneira até animalesca, mas a nossa essência é divina. Nossa, isso é importantíssimo, abre um leque de possibilidades. E ainda fica aqui a ideia e a certeza, porque se a verdade se faz de qualquer maneira, existe uma verdade que se estabelece e nós somos testemunhas dela, de que todo aquele que sofreu um mal muito grande, aquele que foi violentado no mais profundo de si, viu até uma vida ser tirada dele, quando usou o perdão para com ele mesmo e para com o inimigo, que nós chamamos de inimigo, tornou-se protagonista da sua vida, gerou uma nova vida. Tem tantos casos de pais, de mães, de pessoas que são violentadas no mais profundo de si, dão a volta por cima, usam o perdão e deixam aí um exemplo. É a verdade se estabelecendo e nós como testemunhas dessa verdade. Observe os anjos. Os anjos não andam por aí com pedras na mão, caçando os culpados. Os anjos de Deus vêm buscar os criminosos, acolhê-los no seu colo e dizer: meu irmão, acorda do erro que você está cometendo. Nós talvez não tenhamos ainda essa autoridade moral de um anjo, mas nós podemos ter uma autoridade moral para saber exatamente o que nós queremos carregar. E eu garanto para vocês, prefiro fazer um esforço muito grande de perdoar toda e qualquer ofensa e todo qualquer erro meu e me tornar protagonista de coisas melhores do que carregar pedras e ressentimentos por muitos e muitos anos, nos aprisionando. Deus abençoe a cada um de vocês e que possamos nos encontrar em qualquer outro tema, daqui para frente, em qualquer outro momento mais adequado. Fiquem com Deus. O meu abraço, meu beijo, meu carinho para todos vocês.